Bom dia, irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Estamos aqui mais uma vez, para aprender, colocar em prática aquilo que nós temos aprendido, saber como colocar isso em prática nas nossas vidas. Estamos estudando a carta aos Hebreus, que é uma carta muito importante para a vida espiritual nossa, muito importante, nos instrui de uma forma exortativa, mas também de uma forma prática. É isso que nós temos aprendido nesses últimos domingos, nesses já alguns dias temos estudado essa carta bastante, e hoje nós temos uma lição muito importante para as nossas vidas, para que possamos saber como colocar em prática tudo que temos aprendido de uma forma doutrinária, mas precisamos saber viver aquilo que nós temos aprendido. Amém, irmãos? Depois de ter estudado no domingo passado, de ter compreendido qual é o verdadeiro significado do santuário ou do templo, também qual é o significado do sacrifício de Jesus para as nossas vidas. Não sei se os irmãos lembram, mas no domingo passado nós falamos um pouco sobre o templo, o santuário, sobre o tabernáculo, que com a vinda de Jesus, o significado do tabernáculo, do templo, de certa forma teve uma compreensão diferente, que é a proposta, que é, na verdade, o que Jesus nos ensina com a sua vinda, com a sua morte. Nós entendemos que o santuário é o nosso coração. Aprendemos que Deus não habita em lugar ou em santuário feito por mãos humanas. Nós lemos o texto, temos a compreensão disso, mas Ele habita no nosso coração. O nosso coração, a nossa vida, é o templo do Espírito Santo. O meu coração e o seu coração é o templo do Espírito Santo. E essa é uma compreensão que nós precisamos ter, irmãos. Nós precisamos entender que o templo, o tabernáculo, o lugar aqui onde estamos hoje, é um lugar de nos reunir, lugar de comunhão, e é maravilhoso esse lugar. Mas Deus não se restringe a estar no templo apenas, mas Ele vai muito além disso. Ele está comigo onde eu for, onde eu estiver, e Ele está com você e no seu coração, onde você estiver. Foi isso que estudamos no domingo passado. Estudamos também o significado do verdadeiro sacrifício. Se lembram? Quando na antiga aliança as pessoas traziam as suas oferendas, os seus sacrifícios, e o sacerdote era entregue ao sacerdote, e ele levava isso para o sumo sacerdote. Lembra? Essa era a compreensão, que é assim que se fazia antes da vinda de Jesus. Mas com o sacrifício de Jesus, isso foi tudo substituído. E agora nosso entendimento é que o sacrifício não precisa ser mais repetido. Isso foi feito uma única vez. Essa compreensão precisamos ter no nosso coração, Falamos também no domingo passado sobre o sacerdote eterno, que agora o meu sacrifício é um coração compungido e contrito. Deus não rejeita. Nós conhecemos os textos e precisamos ter isso sempre em nossa mente. Não é assim? O nosso sacerdote único, que é Jesus Cristo, que nos representa diante do Pai, que defende a nossa causa, que intercede por nós. E insistimos que nós não devemos entregar o nosso sacrifício para que o outro ofereça a Deus. Eu tenho atitude, eu tenho agora a liberdade
de poder eu mesmo e você mesmo levar o seu sacrifício. E agora o sacrifício é um coração compungido e contrito. É muito diferente daquele da antiga aliança. Pois é, irmãos, compreendida então essa parte doutrinária, vamos dizer assim, a lição de hoje nos convida a praticar tudo isso, a levar isso de uma forma, a viver isso de uma forma bem prática, e é isso que estudaremos nesta manhã. Para isso eu convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias, lá na carta aos Hebreus, no seu capítulo 10, o título da nossa lição é Chamado à Obediência e Perseverança. Agora, irmãos, nós vamos saber como colocar tudo isso em prática, a viver tudo isso. Nós somos muitas vezes tendenciosos a ser teóricos. Nós conhecemos muito bem tudo da Bíblia, sabemos citar versículos, sabemos justificar, sabemos encontrar onde está na Bíblia tudo escrito, bonitinho, mas temos uma certa dificuldade em viver tudo isso, em praticar tudo isso, em executar tudo isso no nosso dia a dia. Nós temos uma certa dificuldade, e eu falo por mim, irmãos, eu tenho essa dificuldade muitas vezes. Então, estar discutindo sobre isso, falando sobre isso, é muito importante para viver aquilo que aprendemos. E é uma dificuldade nossa, natural, eu entendo assim. Por isso essa lição também, também por isso ela é importante. Então, Hebreus, no seu capítulo 10, e nós vamos ler do verso 19 até o verso 39. Hebreus 10, de 19 a 39. Tem alguém entre nós que quer fazer essa leitura? Ali. Vamos então compartilhar. Pode ler. Precisa. Nós estamos gravando ali. Tendo, pois, irmãos, interpedis para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados.
porque não somente vos compadecestes dos encarregados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade e perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Deus possa nos instruir e mostrar-nos o caminho, né, para viver tão grande bênção, né? Então nós vamos usando assim as divisões que a lição nos apresenta, tentar dividir, ou nós vamos dividir esse estudo aqui para compreendermos realmente como colocar em prática toda essa doutrina, né? Toda essa compreensão que já tivemos com o estudo dessas lições até hoje. Então, irmãos, esse texto, a nossa lição divide em 4 partes, né? Para compreendermos bem como é que nós podemos viver tudo isso. Se os irmãos observarem no texto lido, a partir do verso 19 até o verso 22, ele convida-nos a entrar no Santo dos Santos. Entrar. Então, a primeira coisa é isso. Nós precisamos entrar. Lembra da antiga aliança? Que os sacerdotes recebiam dos pecadores, né, os sacrifícios, entregavam ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Acho que todos nós já aprendemos isso e sabemos disso da antiga aliança. E agora nós recebemos esse convite, eu e você, entrarmos no Santo dos Santos, na presença de Deus. Você quer um privilégio maior do que este? Você é convidado a entrar no santuário, na presença de Deus. Entre você mesmo. É esse o convite que nós recebemos nessa manhã. A partir do versículo 19, ele nos dá instruções para fazermos isso. Traga você mesmo, entregue você mesmo, a sua vida, o seu coração, o seu sacrifício, né, compreendido o seu significado. Entregue você mesmo. Não deixe que ninguém ofereça por você o seu sacrifício. Entregue seu coração, né, na mão e na presença de Deus. Entre. O versículo 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Esse é o nosso privilégio. Esse é o nosso grande privilégio. É poder, eu e você, estar na presença de Deus. Não temos mais vamos falar assim, o véu que separava as pessoas da presença de Deus. Aquele véu foi rasgado. Esse foi um dos principais benefícios nossos. O véu foi rasgado. E agora, nós temos entrado no Santo dos Santos? Fala assim, mas eu posso entrar com todo o meu pecado na presença do Senhor? A resposta é sim, irmãos. Venha como estás. Não é esse o convite que nós temos? Venha como estás. Mas mesmo sendo pecador, sim, mesmo sendo pecador. Mas só que tem uma coisa. A palavra de Deus nos diz, venha como estás. Mas depois no outro ponto ela fala aquele que reconhece, que se arrepende e que confessa os seus pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar dos nossos pecados, limpar-nos daquilo que nos impede de entrar na presença de Deus. E agora, irmãos, nós temos esse privilégio de entrar. Esse é o convite essa manhã. Entre você mesmo e a mim também.
devemos entrar, e o versículo é muito claro, nós devemos entrar com intrepidez. Nós vamos falar um pouquinho dessa palavra hoje. Com intrepidez, com coragem, com vontade, com disposição, com amor. Quais são os requisitos para entrar no Santos dos Santos? Será que a Bíblia exige de nós, ou nos ensina alguns passos que devemos dar para poder entrar no Santos dos Santos? Basta ter coragem, irmãos. Basta ter vontade. Entrar na presença de Deus com intrepidez, com esperança, com fé, com confiança. Não com desconfiança, com temeridade. A palavra é muito clara aos nossos corações nessa manhã. Então, o primeiro ponto do versículo 19 destaca isso: entrar com confiança. Vamos ler de novo? Versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse é o convite, entrar com confiança. Irmãos, a nossa lição chama a atenção e faz uma comparação entre esse entrar com confiança da nova aliança e o da antiga aliança. E é sempre bom a gente estar comparando a nossa vida hoje com a vida das pessoas que viveram antes dessa nova aliança. Quando Jesus veio, Ele nos ensinou, Ele nos permitiu, Ele propiciou a nós uma vida completamente diferente. Eu estou falando de vida espiritual e de comunhão com Ele, porque o véu se rasgou e nós temos a permissão de entrar na presença dEle. Mas antes, eles também entravam não pessoalmente, mas representado pelo sumo sacerdote, e esta entrada era temerosa. As pessoas tinham temor, no sentido de ter medo, de não aproximar, de não se achegar, de não se entregar. Fazia isso com temeridade. Eu queria que os irmãos fossem um pouco mais à frente, lá em Hebreus, capítulo 12, dos versos 18 a 21. Segue com sua Bíblia um pouco mais aí. Hebreus, capítulo 12 agora, de 18 a 21, diz assim, irmãos, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, ao som das palavras, tais que, quantos a ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Esse era o temor que as pessoas tinham em se chegar à presença de Deus, mesmo sendo representado pelo sacerdote ou sumo sacerdote, com temeridade. Temeridade era a palavra. E agora qual que é o convite que nos é feito? Com temeridade? Com coragem, intrepidez. Como você tem chegado à presença de Deus? Como eu tenho chegado à presença de Deus? Com temor? Só se for temor pelos pecados. De certa forma pode, né? Pode sim. Não posso ir. Eu sou muito pecador, eu tenho cometido muitos erros, eu tenho sim ofendido muito a Deus com as minhas atitudes, e não tenho amado o meu irmão. Sim, você deve ter medo sim disso, e eu também. Mas tem uma coisa, na presença de Deus, quando nós entregamos, quando nós chegamos à presença de Deus, Ele diz claramente na sua palavra,
não se lembrará do nosso passado. Você quer um privilégio maior que esse, irmão? Como nós temos vivido? Com temor? Com temeridade? Medo? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, às vezes, a gente aprende os princípios bíblicos, né? Sabemos tudo da palavra, mas não vivemos isso, porque temos medo, porque não temos coragem, porque nós temos mais medo dos nossos pecados do que da presença de Deus. Essa aula de hoje nos ensina a viver aquilo que nós temos aprendido, no nosso dia a dia, passo a passo, nas nossas atitudes. A palavra de Deus nos permite, ou nos deixa muito claro, que nós temos que fazer tudo com intrepidez. Essa palavra, obrigado, irmã. É uma palavra muito forte, que nos traz o entendimento de como agir para chegar ao Santo dos Santos. Com coragem, e o primeiro destaque é esse, com coragem, com confiança. Mas tem uma segunda palavra, que nós devemos ter no nosso coração, de como chegar à presença de Deus, de como entrar no Santos dos Santos. É a palavra gratidão. Nós temos chegado à presença de Deus com gratidão, nós temos sido gratos pelo que Deus fez por nós. Só pedir, essa é vamos falar assim, uma coisa que está sempre presente nas nossas orações. E às vezes eu fico pensando, né, nas minhas orações, mas eu só peço. Onde está a minha gratidão? A irmã falou que hoje no começo, né? O sangue que Jesus Cristo derramou por nós. Não tem mácula, é perfeito. Jesus Cristo deu seu Filho amado, sem mácula, sem nenhuma mácula, Ele ofereceu a nós. E onde está a nossa gratidão? Qual é o tamanho da nossa gratidão? Não, eu vou para ter os meus pecados perdoados, eu vou para receber benefícios, eu vou para que a minha família seja abençoada, eu estou aqui porque eu preciso pedir, eu estou aqui porque eu preciso receber uma bênção especial. Tudo isso, irmãos, é lícito para nós, é legítimo a nós, mas nós somos gratos por tudo isso. Qual o tamanho da nossa gratidão? Às vezes nós só queremos. Parece que se a gente pudesse avaliar, né? Pudesse dar uma nota, né? Qual é o percentual do tempo da nossa oração em pedir e em agradecer? Acho que seria de 9-1. Não sei se é possível falar isso, mas é mais ou menos por aí. Imagine se fosse possível fazer isso. A gente pede 9 vezes e agradece uma vez. Só mesmo para compreender, sabe? Então é preciso ser mais gratos. Entre sim na presença de Deus. Esteja na presença de Deus, porque é legítimo. Porque Deus permite que façamos isso. Porque Deus nos convida até a fazer isso. Porque agora, com o véu rasgado, agora sem nenhum empecilho, nós podemos chegar à presença de Deus com coragem, com confiança, porque a nossa vitória já foi conquistada, irmãos. Você quer entrar numa luta onde a vitória já está decretada? Irmãos, só estudar não basta, irmãos. É preciso viver aquilo que aprendemos. É preciso andar com os passos firmes. Tomar posse daquilo que Deus nos oferece. É preciso de nós ter mais coragem. Nós somos muito medrosos em estar na presença de Deus. Podemos sim firmar os passos na presença de Deus. Estar ali, como a palavra nos diz, fincar estacas, porque as nossas tendas vão alargar, vão aumentar. Mas é para fazer isso com confiança. E eu digo isso de mim, meus irmãos, estou falando isso para mim, muito mais talvez. Sabe?
eu preciso tomar para mim essa palavra e colocar isso como ponto básico para a minha vida. Estou falando isso para mim, mas fala isso para os irmãos também. Vamos firmar mais os passos na presença de Deus. Confiança, gratidão. E agora tem uma outra palavra que eu quero destacar aqui, a nossa lição também faz isso, em estar na presença de Deus, não apenas com confiança e gratidão, mas com sinceridade de coração. Se eu te perguntasse assim, diz aí para mim uma palavra que Jesus usou demais no sentido de repreender os religiosos da sua época. Diz aí uma palavra, você busca na sua memória. Se fosse possível você dizer uma palavra que Jesus mais usou para recriminar os religiosos da sua época. Hipocrisia, sem nenhuma dúvida. Hipócrita. Jesus falou muito sobre isso, não falou? Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar. Sabe por quê? Porque não havia sinceridade. Acho que hoje nós podemos trocar a palavra, talvez, mas com o mesmo significado. É só para não ficar muito, assim, chocante. Hipócrita não ofende. Eu falei, Senhor, seja sincero. Pois é a mesma coisa, irmãos. Qual é o nível de sinceridade nossa em estar na presença de Deus? Nós somos sinceros. Será que se Jesus estivesse aqui na nossa presença ainda, nos chamaria de hipócritas ainda? Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo disso. E aí eu tenho medo. E eu fico me policiando. Aí eu fico me fiscalizando. Eu me fiscalizo. Eu não estou sendo hipócrita. Eu falo isso para mim. Falo, você não estaria muito sendo... qual é o nível de sinceridade do meu coração? Estou sendo sincero? Irmãos, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque nós não somos julgados hoje pelo meu irmão. Às vezes sim, mas assim, espiritualmente, o irmão não me julga. Espiritualmente, não. Você pode até tentar. Às vezes tem algumas tentativas de julgamento. Você pode até tentar. Mas quem julga a sinceridade do meu coração, não é você, ou não sou eu que julgo o seu. É o próprio Deus. E aí vem a justiça. Eu acho que é por isso que a Bíblia nos fala assim, que no dia que Jesus voltar, muitos dirão, mas Senhor, em teu nome não fizemos tanto milagre, Senhor. Mas Senhor, em teu nome não expulsamos tantos demônios, Senhor. E o que ele dirá a essas pessoas? A muitas delas, afasta-te de mim, que eu não te conheço. Só um minutinho. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas peraí, Senhor, eu não fiz tanta coisa em teu nome. Mas não foi sincero. Mas você foi hipócrita. Foi. Você não foi sincero. Mas Senhor, ninguém me disse que eu não fui sincero. Mas você não estava sendo julgado pelos outros. Daqui a pouco nós vamos falar no versículo que fala que quão terrível cair nas mãos do Deus justo. Tem aí, a irmã leu um versículo no final ali, nós vamos falar sobre ele. Eu não sou julgado por você, mesmo que às vezes haja alguma tentativa de julgamento. Eu não consigo julgar a você, mesmo que eu tente, porque isso não está nas minhas mãos. Eu não estou aqui para te julgar e nem você para me julgar, mas eu gostaria de ser julgado por você. Sim, se fosse possível dizer isso, porque na verdade, cair na mão do Deus justo é terrível. Portanto, irmãos, é melhor que sejamos sinceros. Portanto, estar na presença de Deus, entrar no Santo dos Santos, é preciso entrar com confiança, sim. É preciso entrar com gratidão, sim. Mas é preciso entrar mais do que isso, com sinceridade de coração. Faça isso com hipocrisia para você ver, meu irmão.
Deixa eu fazer isso com hipocrisia para você ver onde que eu vou parar. Nos quintos dos infernos. Falo isso sem nenhum medo de errar, meu irmão, porque é a Bíblia que me diz isso. A gente fica pensando a diferença que houve antes e agora, né? Para entrar no lugar santo dos santos, só entrava um, de ano em ano, precisava ser o sumo sacerdote. Se tivesse pecado, morria, né? E hoje, quando nós chamamos uma pessoa para vir para a igreja, ele vem do jeito que ele tiver, né? Cheio de pecado, mas muito pecado. E tem uma outra, ele vem morto, espiritualmente ele vem morto. Sabe por quê? Em Efésios fala isso, Efésios 2 diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Então o que acontece? Esse príncipe da potestade do ar é o diabo, né? Que fala aqui. E diz aqui: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ai, que lindeza! É interessante como a presença de Jesus mudou toda a história, né? A verdade foi essa. As pessoas que traziam na presença de Deus os seus sacrifícios, entregava para o sacerdote, e se houvesse pecado na presença do sacerdote, sumo sacerdote, ele morria, irmãos. Agora é o contrário, a pessoa chega morta espiritualmente, e aí, reconhecendo seus erros e seus pecados, ele vive. Ele ressuscita como se fosse assim. Então, olha como as coisas foram colocadas com a presença de Jesus, com o sacrifício de Jesus que foi feito uma única vez por mim e por você. E aí nós não somos gratos. Sabe, e aí nós não levamos isso a sério. E aí nós estamos aqui na igreja, no templo, aí nós vimos ao templo, aos domingos, e só. Onde está a nossa comunhão com Ele durante o tempo que não estamos aqui? Somos sinceros? Isso é que nós precisamos nos perguntar. Pode falar. Obrigada. Nós vimos aqui que o contraste entre o Sinai, não é? E Sião. Quando, naquele tempo, tudo causava horror. Até o próprio Moisés sentiu medo, tremeu. Nós vimos também lá no versículo 24, que até mesmo o sangue de Abel clamou para a condenação de Caim. E também vimos que o sangue de Cristo foi pela graça, foi para perdão. Foi para perdão do pecador, do crente, né? Agora, quanto a Jesus, que é a verdade, e que nós devemos chegar com intrepidez diante dele, não só com intrepidez, que é a ousadia que o crente deve ter, gratidão, confiança. Agora, a sinceridade de coração. O crente deve ser transparente, porque Jesus nos conhece, da planta do pé à cabeça, nos conhece por dentro e por fora. Ele nos criou, nos deu vida. Então, a transparência diante do Senhor é vital, é vital. Quando se fala na hipocrisia, né? Quando se fala que as pessoas se chegam a Deus, mas assim, pela metade, sempre escondendo alguma coisa, né? Mas sabe que ele, não é como se fosse possível,
Mas o crente, ele tem que ter transparência, sabendo que o Senhor nos conhece, mas nós devemos ter transparência diante dele, nos despir mesmo, para que ele veja a nossa sinceridade, a nossa contrição diante dele. Eu tenho experiência disso na minha vida, tenho experiência. E eu tenho o Senhor Jesus como Salvador e como meu grande amigo. E somos confidentes, eu sou confidente dele. Ele é o meu melhor amigo. Então, eu não tenho receio de conversar com ele. E eu me vejo assim, bem transparente diante dele, nos meus limites, nos meus erros, nas minhas imperfeições, que ele sabe muito bem, mas eu confesso, né? E converso muito com ele. Mas é de uma transparência muito boa, porque eu tenho recebido o resultado disso. E para a honra e glória dele. Amém. Então, eu acho que esse é um ponto de compreensão nosso, né? Que nós temos que ser sinceros de coração. Entre, viu? O convite é: entre com confiança, com gratidão e com sinceridade. Você pode gravar essas 3 palavras, irmãos. Entre na presença de Deus, viu? Entre. É um convite. A palavra te convida. Deus está te convidando, a mim também. Entre com confiança, com gratidão e com sinceridade de coração. Seja sincero, transparente. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Né? Estamos gravando tudo? Irmãos, é importante nós estudarmos, mas não sairmos daqui e deixarmos o ensino aqui, né? Às vezes a gente tem isso, né? Não, aprendi. O que você aprendeu? Bom, deixa eu ver. Ah, rapaz, sabe que eu não me lembro bem? Mas foi muito boa, né? O pastor fala sempre. A lição foi muito boa. Mas sabe que eu não lembro de que foi falado? Não, irmãos, peraí. Então não foi muito boa não, né? Porque precisa gravar no coração. E precisa viver no nosso dia a dia. Entre na presença de Deus com confiança, intrepidez, com gratidão. Seja grato pelo que Deus já fez por você. Falou, mas eu não recebi a bênção. Não, e o que você já recebeu? E outra coisa, você não recebeu a bênção que você queria. Mas será que é a bênção que Deus queria para você? É uma pergunta que você tem que fazer quando você diz que não recebeu. E eu também. Então seja grato pelo que Deus já fez. Não pelo que Ele vai fazer. E Ele vai fazer mais coisas por você. Mas pelo que Ele já fez. A gratidão é pelo feito. E Ele já fez. Terceira coisa, com sinceridade de coração. Vamos prosseguir um pouco mais. Agora, irmãos, volte lá para Hebreus 10. A partir do versículo 23, irmãos, nós temos agora um ensinamento de que nós devemos, além de entrar na presença de Deus, além de viver na presença de Deus, nós precisamos guardar firme aquilo que nós aprendemos. Guardar. Esse é o ensino a partir do verso 23. Guardar firme. O verso 23 diz assim, irmãos, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você tem guardado os ensinos? É isso que eu estou falando desde o começo. Não, eu guardei. E o que foi? Não, peraí, não lembro agora. Que guardareis? Não é? Que guardareis? Guardar firme, irmãos. Guardar firme significa pôr no coração. Porque não ficar só aqui na mente. Porque a gente só vive aquilo que nós sentimos. Precisa estar no sentimento. Mas não é só lembrar, é gostar. Então eu costumo te dizer que o aluno só aprende daquilo que gosta. Eu falo isso. Mas aí eu sou professor de matemática, né? Parece que é meio assim, contraditório isso que eu falo, né? O aluno falou assim, mas professor, outro dia o menino me falou, ô Zé Maria, como é que você quer que eu goste dessas coisas que você ensina? Né? Porque é difícil, matemática você acha difícil e tal. Pois é, mas você só vai guardar se você gostar. Entende o que eu estou falando? Pois é, e você gosta dessa palavra? Você ama esses preceitos?
Você tem no seu coração um sentimento de amor para esses conhecimentos que nós temos falado aqui na escola dominical e aprendido com a palavra de Deus? Guardar firme significa isso, pôr no coração para ter como sentimento, para ter como amor. Não, eu amo a palavra, eu amo a palavra. Você ama a palavra? Porque se você amar, você guarda. Ah, mas guarda mesmo. Deus, você dá ouvido, a palavra fala, dê ouvidos, né? Dê ouvidos, não é só ouvir como passageiro, dê ouvidos é guardar. Dê ouvido à palavra. Pois é, guarde firme, e a palavra diz, sem vacilar. Ah, essa palavra é terrível para mim. Você não vacila, não. Não tenha desconfiança dela, não. É preciso guardar no coração, guardar firme. E esse guardar, irmão, ele é pessoal. Não adianta eu querer que você goste. Não adianta eu gostar por você. É preciso que eu goste. E você goste de você. Não por minha interferência ou pela interferência de outros. É preciso que você guarde no seu coração. Aí é uma comunhão. E comunhão, ela é pessoal. É como a fé. Não adianta eu crer por você. Não adianta você crer pelo seu querido que não aceitou a Cristo. Não adianta. Não adianta eu converter por ele. Já viu que a gente tem tanta vontade que certas pessoas convertam a Cristo, que a gente converte para eles? Não adianta. Não adianta. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu entregue o meu coração e que eu faça aquilo que Ele põe para que eu faça. A proposta dele para mim é que eu vá e anuncie essa maravilha. O converter, o guardar, o estar firme, o gostar, o amar é pessoal. Não adianta eu querer fazer isso por você. E não adianta você querer fazer isso para o seu filho ou para o seu amigo. Não adianta. Mas você tem o seu papel. Eu não estou dizendo isso. Não estou tirando a responsabilidade, não. Mas o gostar e o amar é pessoal. Não adianta. Então, irmãos, o guardar firme é pessoal. O versículo 24, queria que os irmãos acompanhassem. Agora, o versículo 24 diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quantos vedes que o dia se aproxima. Irmãos, nós somos uma família, querendo você ou não, nós somos uma família de Cristo, e por isso eu preciso te incentivar, e por isso você tem a obrigação de me incentivar, de me amar, de me sustentar, e eu a você. Nós temos feito isso? É preciso perguntar se temos. Maravilha, maravilha. A palavra de Deus fala isso, irmãos. E aí nós negamos isso com as nossas atitudes. Encorajamento mútuo. Encorajamento mútuo. Guarda essa palavra. Nós vivemos em comunhão. Nós vivemos uns para os outros. Por isso que a palavra de Deus fala assim, olha, você quer seguir a Cristo? Você quer ser salvo? Pois ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Faça isso e tudo está resolvido. Aceite a Deus na sua vida como prioridade. Ponha prioridade na sua vida. Mas o amar o próximo está no mesmo nível, irmãos. Amar o irmão e encorajar uns aos outros está no mesmo nível. Portanto, esse guardar firme é pessoal e nós precisamos encorajar uns aos outros a fazer isso. Você tem guardado? Eu preciso me preocupar com você, mas você não tem nada a ver com a minha vida. Tenho sim, irmão. Eu tenho tudo a ver com a sua vida. E você tem tudo a ver com a minha. E às vezes nós nem nos preocupamos como o irmão tem passado, nem perguntamos. Sabe, ele sumiu. Você tem visto algum irmão seu que não tem vindo à igreja? Rapaz, sabe que eu não lembro? Não tem sentido falta de ninguém. Pode procurar. Está faltando alguém aí. Está faltando um querido seu por aí. Sabe?
E olha, não estou dizendo que ele está afastado de Cristo, não. Mas por qualquer motivo, qualquer doença. Doença, às vezes a gente não pode ver. Algumas vezes, ou então desânimo. Ou então desânimo. Sim, talvez seja uma das coisas que mais nos afasta dos trabalhos, do reino, da comunhão, é o desânimo. Irmãos, como eu tenho visto irmãos desanimados. E eu estou falando desanimados na fé mesmo, na espiritualidade, como eu tenho visto, e nós temos visto. E aí é a hora de entrarmos para atender esse versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos, olha o versículo 25. Vocês querem ler o versículo 25? Vamos ler juntos esse versículo? Os irmãos, querem ler comigo o versículo 25? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, irmãos. Que dia é esse, irmãos? Qual é o dia que está aproximando, que a Bíblia fala? Irmãos, nós precisamos ter mais coragem de falar sobre a segunda volta de Cristo. Precisamos falar mais. Falamos muito pouco. Viu? E o dia se aproxima. E o dia se aproxima. E depois nós não vamos mais ter a oportunidade de encorajar uns aos outros. Ou seremos salvos, ou não seremos salvos. Depois da volta de Cristo não terá mais oportunidade. Isso eu digo a mim. E você diz isso a você. Porque é preciso de compreender e colocar isso no coração. Não como apenas entendimento, mas como prioridade na nossa vida. Não adianta a gente vir à igreja, vir ao templo e estar presente apenas. Mas isso é parte. Isso é parte, está falando aqui, a palavra está falando, irmãos. Irmãos, quem consegue ficar em casa 2 domingos seguidos sem vir à escola dominical, pode tratar. Pode tratar. Pode ir para o hospital, para o UTI. Está doente. Porque não sente falta. Não dou conta de ficar em casa, não dou conta. Tem alguma coisa me sufocando. Pois é assim que tem que acontecer. Caso contrário, nós estamos doentes. Estamos doentes. E pode ser problemas. Se um problema eu tenho para não vir no domingo, e se no domingo seguinte eu tenho outro problema, pode chamar a polícia. Tem problema demais. Você está com problema demais, irmãos. Porque Deus não permite que tenhamos problema tamanho que nos impeça de estar. Não estar na presença de Deus, porque nós podemos estar na presença de Deus lá em casa também, não é isso. Mas é a comunhão. Então que versículo é esse que está aí na Bíblia? Pois não, isso aí não é ir para a igreja, não. É assim, irmãos. O que é isso aí? Me fala. Você deixa de congregar? Ué, congregar não é estar juntos? Então, irmãos, isso é muito sério. Eu sim sinto falta de muitos irmãos aqui, que deviam estar aqui, que estão desanimados, que afastaram da fé. Estou dizendo que perderam a salvação não, porque isso não é problema meu, não é eu que julgo. Deus salvou um na hora da morte, e muitos. Por que Ele não pode salvar um perdido na hora da morte? Não é problema meu não, estou falando que perdeu a salvação não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é o prazer da comunhão. Mas não vou não, tem um irmão lá que eu não gosto dele. Meu irmão, é melhor não vir mesmo. Se tem um irmão que está te incomodando aqui, você não o procura, fique em casa, porque você já está com o pé lá. Não vai adiantar não você vir à igreja mesmo não. Então não é só estar aqui, é estar aqui com sinceridade, uai. Não é isso que nós estamos falando desde o começo? Não, mas eu vi, você falou para eu vim. Ah, você veio e não foi tocado? Não. Ih, irmão, vai lá na frente e entrega a sua vida para Jesus, viu? Você não converteu ainda não. Tem alguma coisa errada. Mas você é muito radical. A palavra é radical. Nesses termos a palavra é radical. Porque Jesus falou assim, ou a palavra de Deus fala assim, que nos últimos, quando Jesus voltar, já falei isso no começo,
E muitos que fizeram milagres em nome de Jesus. Levanta e anda, e levantou. Antes de ontem, eu liguei a televisão. Impressionante. Estava acontecendo aquilo e eu estava estudando essa lição e aquilo me bateu no coração de uma maneira tão grande que eu desliguei, não dei conta de ver. E eu não estou julgando aquele ato também não, mas foi assim. Era um culto naquele, né, e era num canal lá que tem muito isso, né, de milagres. Aí tinha uma pessoa na cadeira de roda, lá atrás, e o pregador falando, e ele apontou, e aí apareceu as pessoas carregando aquele deficiente, aparentemente era um deficiente físico, eu não entendi bem, mas era um deficiente físico, trouxe na cadeira de roda, pôs assim na frente, e o pregador disse a ele, você faz tempo que você é assim? Não, toda a vida eu fui assim, sou aleijado. Ele falou assim, você crê em Deus? Não creio. Então você vai andar agora. E pôs a mão no joelho dele e orou. Ele falou, então levanta e anda. Ele levantou e andou. E foi embora correndo e tal, tal. Não estou julgando aquele ato, porque pode sim ser uma verdade, mas aquilo me falou tão forte que eu fiquei assim meio... Aí eu lembrei da palavra do pastor Elias, no domingo anterior, né, que ele falou semana passada, sobre os profissionais das cadeiras de roda. Não sei se vocês lembram dele falar isso aqui. Não foi? Ele falou, eu lembrei de tudo aquilo que fez na minha mente, no meu coração. Aí eu fiquei me perguntando, sabe, será que aquilo ali não era um desses profissionais? Mas assim, aí eu falei, mas eu não posso julgar, isso não é de minha competência, melhor eu desligar isso e ler a minha lição aqui, preparar a minha lição, e aquilo me chocou. Parece que veio um negócio que o pastor tinha falado no domingo anterior, depois eu liguei a televisão na hora exata que eles estavam trazendo aquele paralítico, porque ele falou que ele era daquele jeito toda a vida. Aí ele pôs a mão no joelho e orou, e o rapaz levantou assim, não, eu estou bom, e correu, e saiu e tal. Aí eu fiquei assim meio, né, abatido. A verdade, irmãos, eu fiquei meio abatido. Falei, será que é eu que não creio assim? Será que é minha fé que está? Aí eu falei, mas eu estou aqui para estudar a palavra e falar sobre ela e deixa isso para lá. Mas me chocou bastante aquilo, sabe? Não é um julgamento, e não estou dizendo que também não era verdadeiro, não é isso. Mas, sabe, é apenas um testemunho. Só dizendo, irmão, que como a gente vê tantas coisas, falsidade, às vezes na televisão e muitas seitas, às vezes a gente peca também, endurecer o coração por medo de pecar. E eu creio assim nos milagres de Deus hoje, não apenas no Evangelho. Eu acho que para a gente receber o milagre, nós temos que dispor o nosso coração para Deus. E um exemplo meu, eu tinha muita insônia. Eu dormia tão pouco, eu já levantava cansada. E eu comecei a pedir a Deus. Eu pedi a Deus assim, Senhor, eu creio no Senhor hoje, que o Senhor não mudou. E eu fui pedindo a Deus, não tomando remédio, e eu fui curada do sono. Hoje, agora é um problema, porque eu até dou uma roncada sem querer. Mas é uma maravilha, mas a gente tem que dispor o coração. A gente tem medo por ver aquilo, e a gente entrar com intrepidez, pedir com intrepidez, e o Senhor quiser liberar, Ele libera. Sem nenhuma dúvida, Ele libera sim, e eu repito, não estou dizendo que aquilo não foi uma cura, irmãos, por favor. É zelo, sabe? É só vamos falar assim, uma temeridade, né? E nós precisamos ter mais confiança, né? Mais confiança naquilo que Deus faz na minha vida, e você tenha confiança naquilo que Deus faz na sua vida. Vamos chegar ao Santo dos Santos com intrepidez, com coragem, sim, com coragem, porque a nossa vitória já foi decretada, irmãos. Nós já somos vitoriosos. As nossas dificuldades, elas existem, porque a palavra de Deus fala que nós vivemos sim por causa do nosso pecado, viu? Nós vivemos sim com dificuldade, mas Deus já decretou a vitória, e nós precisamos nos achegar a Ele com mais fé, com mais confiança, com mais gratidão, com mais sinceridade. Então, nós precisamos de encorajar uns aos outros. Estamos definidos sobre isso? Sim ou não, irmãos? Ponto número 1, entrar com confiança, com gratidão, com sinceridade. Guardar firmes, porque quem fez a promessa é fiel, viu? Quem fez a promessa não falha, não. Pois então vamos guardar firmes essas promessas, né? No nosso coração, né? Guardar firmes é uma atitude pessoal, é de cada um, né? Ter firmeza, isso é de cada um, né? Encorajar uns aos outros, né? Buscar saber
o que meu irmão tem, tristeza que ele tem, vamos apoiá-lo, vamos orar por ele, vamos orar com ele, vamos trazê-lo para a comunhão. Vamos trazê-lo para a comunhão. Se é comunhão aqui na igreja, vamos trazer ele para a igreja, vamos buscá-lo. Isso é se importar com ele. Isto é se importar com ele. Isso é ajuda mútua, que está falando a palavra do Senhor. Ponto número 3. O ponto número 3, acho que a gente poderia ficar nele até domingo que vem. Irmãos, esse aqui me fala muito, esse aqui é a perseverança. Você tem testemunho de irmãos que você conhece há, 40 anos na igreja? Aí a gente fala assim, cara, mas aquele caboclo não desiste. Entende o que eu estou falando? Ele não desiste. Pois isso é perseverança. Você, mas eu vejo aquele caboclinho aqui, rapaz, ele está sempre aqui, e ele fala algumas vezes, mas ele está sempre aqui, ele é um chato, mas ele está sempre, sabe aquele que está sempre aqui? Irmãos, isso é a perseverança. Quando eu falo estar aqui, é porque veio a comunhão. E se veio a comunhão, ele não veio só porque ele quis, não. Aí, irmão, eu falo isso para você, sem medo de errar. Ninguém vem sempre com as suas próprias forças. É Deus que traz. Porque dá uma vontade de ficar lá em casa. Fala se não dá. Não, assim, aí vamos ser sinceros um pouquinho, né? Vamos passar por sinceros um pouquinho. Entende? Dá ou não dá, irmãos? Irmãos, a força de estar na comunhão, ela não é nossa. É porque às vezes a gente não para pensar nessas coisas. Porque se fosse nossa, eu não viria. E tem tanta coisa boa para fazer. Boa, mas não enche o coração. Boa, mas não satisfaz. Entende o que é satisfazer o coração? É boa, mas é só até a hora do almoço, seu Valdivino. É boa só até a hora do almoço, mas depois do almoço já foi esquecida. Isso não é uma satisfação que eu digo, não é? Isso não é paz. Eu vos dou a paz, mas eu não dou a paz como o mundo dá. Não é assim que Jesus fala? A minha paz, a paz que eu lhe dou, irmão, Jesus diz, né? A paz que eu lhe dou não é essa que você está pensando, não. A paz até a hora do almoço, depois do almoço é temeridade, depois do almoço é tristeza, mas cadê a paz? A paz que o mundo dá é esta, é uma paz que dura até o anoitecer. Aí a noite vem e a paz no dia seguinte já não existe mais. Essa não é a paz que Jesus dá. Então, irmãos, quando eu falo em perseverança, é uma perseverança que não depende só de minhas forças. Por isso que a gente vê primeiro o estudo de entrar na presença de Deus, ter gratidão, ter firmeza, guardar os preceitos, aí você vai perseverar. Mas antes disso, não. Ou seja, a perseverança, ela não vem primeiro. Ninguém persevera sem entrar na presença de Deus. Ninguém vai ser perseverante, irmãos, sem ser grato, sem ter confiança. A perseverança, ela é uma consequência da confiança. A perseverança é uma consequência da intrepidez. A perseverança é uma consequência de estar na presença de Deus. Ninguém persevera sem a presença de Deus. Por isso que a gente estuda primeiro o entrar, o guardar, depois você persevera. Ninguém consegue, irmãos, estar aqui por força própria. Não, isso não existe. Mas se eu quero ir, eu vou. Não, se você quer vir, você não vem. É assim, o próprio apóstolo Paulo falou isso, o que eu quero fazer eu não dou conta. O que eu não quero eu faço. Mas o que eu quero eu não dou conta de fazer. Não é isso que diz o apóstolo lá? Ele falou isso, irmãos. E ele tinha comunhão com Deus, sim. Então, primeiro precisa entrar nos santos dos santos. Você tem entrado, graças a Deus. Depois você tem entrado com firmeza. Não, eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Se alguém te perguntar sobre a sua fé, você consegue defender a sua fé? Você consegue explicar por que você segue esse caminho de Cristo? Aí você consegue explicar? Você é grato? Você guarda os preceitos? Você encoraja seu irmão? Fala para mim, você encoraja seu irmão. Você se preocupa com ele? Estou falando isso a mim também, viu, irmãos?
Estou dizendo isso para mim também. Ah, então você vai perseverar. É certeza que você vai perseverar, porque você está na presença de Deus. E você é grato. E você tem firmeza. E você ama seu irmão. Pronto, você está no céu. Entende o que eu estou dizendo? Portanto, aí você persevera. Persevera. E aí nós lembramos, e a lição nos fala sobre isso, sobre as pessoas que caíram. E aí a gente fica buscando na memória. Falei isso lá no começo. Você tem lembrança de algum irmão que era firme e sumiu? Não estou falando sumiu por estar em outra comunhão, em outra congregação, em outra igreja, não. Estou falando sumiu da presença de Deus. Eu conheço vários, e é triste. Por mais que a gente tenha insistido em buscar, em apoiar, há uma resistência intransponível. Nós conhecemos, acho que cada um de nós poderíamos dar testemunho de pessoas que nós vimos na igreja, vimos ser criadas na igreja, crescer na igreja. Quando eu falo na igreja, é na comunhão. Não estou falando no templo, não, irmãos. Estou falando na comunhão entre nós. E hoje não está mais conosco. E nem está na presença de Deus. Pessoas que não perseveraram. Porque não entraram na presença de Deus com confiança e com gratidão. Pessoas que não preocuparam. Por isso não estão mais na presença de Deus. E eu não estou julgando se eles não estarão amanhã, não. Deus queira que sim. Que ele será alcançado e volte à comunhão. Porque se não voltar, irmãos, vai ser um daqueles que Jesus vai dizer: afasta que eu não te conheço. Não tem jeito. Não tem jeito de ser aceito na presença de Jesus quando ele vier, se nós não entrarmos nos santos dos santos. Não tem como, não tem outro caminho. Jesus é o único caminho, é o único que nos permite chegar à presença de Deus, o único. Não tem outro caminho, não tem santo, não tem nada que nos leve à presença de Deus sem ser o caminho único e novo. Não é isso que nós lemos no versículo aí? Por um caminho novo, É isso que nós lemos aí nos versículos aí do nosso texto. Perseverar. Mas o nosso texto, do verso 26 até o 35, fala justamente dessa perseverança. Mas ele começa, irmãos, se você olhar aí o versículo 26, começa dizendo, 26, vamos voltar um pouquinho? Porque se vivermos deliberadamente no pecado ou em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Guarde esse versículo. E o versículo 35 na sequência, desce um pouco lá no final, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Quem é que tem grande galardão? Através de quê? Da confiança. Nós estamos falando isso desde o começo. Entre com confiança, pois é essa confiança que vai permitir o seu galardão. Permitir, porque quem dá o galardão é Deus. Mas é a confiança que é o veículo. Confie, creia com intrepidez. Faça isso, que nós vamos receber o galardão. Então, olha, vou ler de novo o versículo 35. Não abandoneis a vossa confiança. Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Amém, irmãos? Para finalizar, nós já recebemos ali o último sinal, mas nós temos que coroar tudo isso em receber a promessa. Nós precisamos receber a promessa. A promessa foi feita. E se nós entrarmos nos santos dos santos, se nós estivermos na presença de Deus, com sinceridade de coração, se nós amarmos uns aos outros, se nós não abandonar essa confiança, se a gente perseverar, nós receberemos a promessa que nos foi feita. Essa vitória já está decretada àqueles que tiveram todas essas prerrogativas. Entrar no santo dos santos, estar na presença de Deus. Esteja lá com confiança que você vai receber, alcançar essa promessa. A promessa foi feita e quem fez a promessa é fiel. Ele não mente, ele não falha, que é o Deus justo. E olha,
Ai, como é difícil, a palavra fala o ai. Ai de nós, se cairmos nas mãos do Deus justo. Então é melhor pensar. É melhor pensar o nosso viver. Você está criticando ao invés de estimular? Não, mas aquele irmão cometeu uma falha muito grande. Ou você perdoa, ou você cala a boca. Entende o que eu digo? Eu falo isso a mim, viu? Falo isso para mim também. Mas meu irmão errou e foi para o inferno. Quem é você para jogá-lo lá? Ele errou, converse com ele. Vai perguntar a ele por que ele errou. E se é que ele errou? Entra em acordo. Isso nós falamos domingo passado. Entra em acordo com ele. Ah, mas não tem acordo com ele, então os dois vão para o inferno. Irmãos, estou falando isso eu não, é a palavra que fala isso, viu? É a palavra de Deus que fala isso. A palavra de Deus fala, se você trouxer a sua oferenda, a sua oferta. Falar oferenda não, fica parecendo a antiga aliança, né? Oferenda, não tem oferenda aqui mais não. Se você trouxer o seu dízimo, vamos falar mais claramente, né? A palavra de Deus fala isso, viu? A palavra de Deus fala, você traz seu dízimo e a sua oferta? Ah, eu levo. Ih, rapaz, eu sigo direitinho a regra que a igreja me impôs. Ainda fala desse jeito. Eu trago. Então vai lá levar. Mas a palavra fala assim, a hora que chegar ali, bem aqui, o gasofilaço está aqui, hoje não estava, mas já chegou. Aqui é o gasofilaço. A hora que chegar aqui, pense se você não tem uma contenda com seu irmão. Porque se você tiver, não põe o dinheiro lá, não vai adiantar nada. Você vai jogar seu dinheiro fora. Maldição. Não, estou brincando não, irmãos. Estou brincando não. Vocês acreditam nisso? Eu acredito nisso. Eu creio. Se eu trouxer a minha oferta, e se eu tiver uma contenda com meu irmão, se eu não o amar, se eu não o perdoar, se eu não o procurar para saber o que tipo de contenda nós temos, se nós não resolvermos essa questão, a minha oferta não é aceita, a palavra é clara sobre isso, eu não estou inventando. Agora isso da oferta, agora veja da sinceridade do meu coração, porque a oferta, meu irmão, é visível, eu vejo. Se eu ver o irmão que tem contenda comigo chegar lá, o que eu vou falar? Mas caboquinho safado, ó. Ele está entregando e não vem resolver a questão que tem comigo. Eu falo, porque eu vejo, porque essa é visível. E a invisível? E aquela que eu não julgo? E aquela que eu não participo do julgamento? Porque a sinceridade do meu coração não julgo. Do seu coração eu não julgo. Eu não vejo a sinceridade do seu coração. Mas pior do que isso é estar nas mãos do Deus justo. É Ele julgar. Porque quando eu julgo, eu falo assim, deixa isso para lá, depois nós damos jeito, mas Deus não fala isso não. Qual é esse versículo aí? Me lembra aí. O versículo 31, né? Lê para mim, irmã. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, estamos entendidos nessa lição? Ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela nos ensina a viver. Ela não fica só no conhecimento teórico. Isso é pôr em prática aquilo que nós temos aprendido sobre os preceitos, sobre a ordenança da palavra. Aí é pôr em prática isso. Amar ao irmão sobre todas as coisas, né? Amar a Deus e amar ao irmão como a si mesmo. Pois é isso. Entrar na presença no Santo dos Santos com confiança, com gratidão, com sinceridade. Guardar firmes esses preceitos, não é? E isto é encorajar o irmão, dar encorajamento a ele, amar ao próximo como a si mesmo. Perseverar, porque estando na presença de Deus é o único modo de perseverar. Se você está fraco, se você não está mais acreditando, se você está achando que aqui está falando muita abobrinha, muita bobagem, olha, você não está na presença de Deus. Porque a igreja sou eu e a igreja é você. Se a igreja não está fazendo, você não está fazendo. Se a igreja não está fazendo para mim, eu não estou fazendo. Porque a igreja sou eu. A igreja não é o templo. O templo é a congregação. Congregação significa comunhão. Mas a igreja é onde você for, você leva a igreja. Faça a igreja como você gostaria que ela fosse. Pois faça ela. Amém, irmãos?